Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um curso aqui do Oscar Cursos 3 em 30. 3 meses de estudo em 30 dias, isso mesmo. Se você estudar por questões, você nessa reta final vai conseguir atingir o seu objetivo. E nós preparamos esse curso inteiramente gratuito para você. Eu, professor Diogo Vailate, professor Paulo Peixoto e professor José Oscar Silveira Júnior, vamos tratar aqui com vocês de temas importantíssimos, das 9 principais matérias com vocês. E hoje eu vou tratar com vocês, então, aqui da matéria de ética. Para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor aqui da casa e uma das disciplinas que nós vamos tratar é a disciplina de ética. E eu quero te convidar também a você acessar o link que está na descrição desse vídeo e você então preenche o formulário. Então você vai receber totalmente gratuito um material para que você possa estudar por questões selecionadas das 9 principais matérias para você atingir o seu objetivo, para você atingir a sua aprovação no exame da OAB. Pois bem, dito isso, vamos à análise da nossa questão de hoje. Vamos à análise da nossa questão de hoje, porque é importantíssimo que nós não percamos tempo. Aqui são 15 minutos com vocês, que nós vamos ver duas questões. Hoje nós separamos duas questões importantíssimas, duas questões que o seu examinador trata de forma principal, ou seja, que ele tem interesse, que ele sempre nos exames da OAB, ele faz menção. São duas questões que ele trata então do processo administrativo disciplinar da OAB. Então eu gostaria de te convidar para que juntos nós possamos ler essa questão e juntos também possamos resolvê-la. Primeiro passo, processo administrativo. Primeira questão de hoje é do exame 31, do nosso último exame. Aí você fala, professor, mas por que o senhor trouxe uma questão do último exame? Por quê? As questões da OAB, especialmente na área de ética, são questões que se repetem, são questões que voltam a ter incidência, que são redescritas pelo mesmo examinador de forma a tratarem de temas muito próximos e muito caros, como nós vamos ver na análise dessa questão. Pois bem, nossa primeira questão, que foi extraída do exame 31, diz o seguinte: havendo indícios de que Sara obteve inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil mediante prova falsa, foi instaurado contra ela processo disciplinar. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A. O processo disciplinar contra a Sara pode ser instaurado de ofício ou mediante representação, que pode ser anônima. B. Em caso de revelia, o processo disciplinar seguirá independente da designação do defensor dativo. C. O processo disciplinar instaurado contra a Sara será, em regra, público. D. O recurso contra eventual decisão que determine o cancelamento de inscrição de Sara não terá o efeito suspensivo. Pois bem, nós temos aqui 4 alternativas e vamos identificar por que só há uma resposta correta. Qual então os erros? Como eu elimino, professor, a respostas que estão erradas? Então você tem que ir por eliminação. No caso de ética, você lê o código de ética, você vai ler o regulamento interno e vai ler o estatuto da OAB. Pois bem, dito isso, como eu vou entender então a questão? Primeiro passo, eu tenho que entender que se trata de uma questão que envolve prova falsa. Prova falsa, ela é uma das ações que permite a aplicação da pena de cancelamento de inscrição. Então isso você tem que ter em mente. Ela permite, então, essa conduta permite a aplicação da sanção de cancelamento da inscrição. Dito isso, o que eu tenho que avançar? Primeiro, qual é a característica básica do processo administrativo disciplinar? A característica básica é que o processo administrativo disciplinar ele é sigiloso. Pois bem, ele é sigiloso. Quem tem acesso ao processo administrativo disciplinar na OAB? Advogados, partes e então a autoridade judicial. Então, as partes envolvidas, se elas tiverem advogados, seus procuradores e a autoridade judicial. Pois bem, como ela pode ser instaurado? Ele pode ser instaurado de ofício ou mediante representação.
Esses são pontos básicos aqui. Então a gente já tem uma noção mais ou menos clara do que poderia ser. Então vamos a uma análise mais aprofundada dessas questões, desses itens, dessas alternativas. Primeiro, nós falamos que o processo disciplinar administrativo ele pode ser instaurado de ofício ou mediante representação. Então ele pode ser de representação de qualquer interessado ou de ofício. Mas qual é a característica que não está comportada dentro desse processo de iniciativa? Não pode ser uma denúncia anônima, não pode ser uma representação anônima. Está lá no seu artigo 55, parágrafo 2º do Código de Ética e Disciplina. Então, a regra é que não pode ser anônima. Então, eu já teria excluído a alternativa A em decorrência da impossibilidade de se ter uma denúncia anônima. Depois, próximo passo, a alternativa B, ela é correta ou não? Lá na alternativa B diz que no processo disciplinar ele vai seguir independentemente da designação de defensor dativo em caso de revelia. Então, uma vez que a parte foi intimada a se manifestar, ela se quedou inerte, ou seja, ela não fez nenhum ato, ou seja, não se defendeu, o processo pode continuar? A resposta é não. Parágrafo 2º do artigo 59 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, parágrafo 2º do artigo 59 diz que será necessariamente nomeado um defensor dativo. Outra questão que é importante, lembra o que nós falamos, a primeira característica do processo disciplinar administrativo da OAB? Que ele é sigiloso. Qual é a referência desse dispositivo? Parágrafo 2º do artigo 72. Então, parágrafo 2º do artigo 72 do Estatuto da OAB. Então, você vai lá no parágrafo 2º do artigo 72 e vai verificar que quem só acessa é a autoridade judicial, caso ela requisite, as partes e os seus procuradores. Importantíssimo, o processo é sigiloso. E aí você me pergunta, então, professor, só sobrou a letra D como resposta. Ok, por que a letra D, professor? Se você abrir lá o artigo 77 do Estatuto da OAB, que trata dos casos de recurso administrativo, você vai verificar que existem 3 circunstâncias em que o recurso não será recebido no seu efeito suspensivo. Quais são essas 3? Primeiro, contra a decisão que trata das eleições da OAB, então as decisões que tratam das eleições da OAB, aquela que determinou a suspensão preventiva e contra a decisão que cancela a inscrição do advogado em decorrência da apresentação de prova falsa. Então, artigo 77, caput do Estatuto da OAB, ele estabelece, então, que não será possível, então, ali o efeito suspensivo em caso de decisão que determinou o cancelamento da inscrição em relação à prova falsa. Então, no nosso caso, como Sara está sendo investigada e num processo disciplinar administrativo cujo indício é de prova falsa, logo, então, nós temos a alternativa B, o recurso contra eventual decisão que determine o cancelamento da inscrição de Sara, não terá efeito suspensivo. Então, ele não terá efeito suspensivo em decorrência de ser uma das hipóteses excepcionais do artigo 77 do Estatuto da OAB. Meus amigos, então, este é um ponto que nós temos que levar em consideração. Então, lembrou? Aspecto principal, artigo 72, parágrafo 2º, o processo administrativo disciplinar da OAB, ele é sigiloso. Quem tem acesso às partes e os advogados e a autoridade. Lembrando, em caso de revelia, necessidade do quê? Da nomeação do procurador dativo. E a instauração do processo administrativo se dá de ofício ou pela parte, mas não permite a denúncia anônima. Ok? Então vamos avançar? Essa foi uma questão importante. A nossa próxima questão é do exame número 28 e ela também tratou deste tema importantíssimo que é o processo disciplinar e os recursos. Pois bem, aqui diz o seguinte: Maria
teve o seu processo disciplinar recém-instaurado contra si pelo Conselho Seccional, no qual está inscrita. Então tem um Conselho Seccional e ela teve um processo disciplinar. No dia seguinte à notificação por meio de edital, encontra-se no fórum com Tânia, sua ex-colega de faculdade, que veio a comentar com Maria sobre o conteúdo do referido processo. De acordo com o estatuto, então aqui observar, estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Tânia poderia conhecer o conteúdo do processo disciplinar instaurado em face de Maria? As alternativas A, B, C e D. A. Por qualquer meio dada a natureza pública da tramitação. B. Se fosse parte, defensora da parte ou da autoridade judiciária competente dada na sua natureza sigilosa de sua tramitação. C. Se tivesse tido acesso à notificação inicial, feita por meio de edital, dada a natureza pública de sua tramitação. E D. Em hipótese nenhuma, dada a natureza sigilosa da tramitação. Vamos às análises das respostas e das alternativas. Primeiro, A. Seria A. Por qualquer meio dada a natureza pública de sua tramitação. Lembra da questão anterior que nós falamos? Lembra do artigo 72, parágrafo 2º do Estatuto da OAB? Lembrou agora? O que diz lá? O processo administrativo disciplinar ele é sigiloso, ele corre em segredo e ele é sigiloso. Quem tem acesso, lembra disso. Lembrou quem tem acesso no processo sigiloso? Ok, então, primeiro, já exclua A. Por que não é A? Porque, dada a sua natureza pública, ela não é pública, ela é sigilosa. Então não teria acesso, ela não teria acesso. B, se fosse parte, se a parte fosse parte, defensora da parte ou autoridade judiciária competente, dada a natureza sigilosa de sua tramitação. Essa parece ser a resposta correta nos termos do parágrafo 2º do artigo 72. Por enquanto, vamos analisar. A C. Caso tivesse tido acesso à notificação inicial feita por meio de edital, dada a natureza pública de sua tramitação. Por edital, natureza pública, lembra, natureza ela é sigilosa, ela não é pública. O oposto à natureza pública do processo é a natureza sigilosa. Então, artigo 72, parágrafo 2º, não autoriza a alternativa C. Por quê? Ela não tem compatibilidade na medida em que o processo ele é sigiloso e não público. D. Em hipótese nenhuma, dada a natureza sigilosa da tramitação. Lembra, então, a natureza é sigilosa, mas em hipótese nenhuma, o que diz o parágrafo 2º do artigo 72? Então, quem tem acesso, se for parte, defensor da parte ou autoridade judiciária competente. Logo, então, a nossa resposta adequada e correta seria a alternativa B. Então, como Tânia então teria acesso ao processo de Maria? A, B seria a resposta correta. Se ela fosse parte, defensora ou autoridade judiciária competente, dada a natureza sigilosa da questão, da tramitação, então, da própria tramitação. Como a tramitação se dá por forma, de forma sigilosa, logo essa seria a resposta. Então, meus amigos, minhas amigas, aguardo vocês no nosso próximo encontro e queria deixar aqui para vocês uma mensagem muito especial, que nós temos então várias aulas aqui disponíveis para vocês. Aguardo vocês, que vocês possam fazer o estudo das questões. Não esqueçam de preencher o formulário no link da descrição para que você possa receber esse material. Viu como a questão é importantíssima? Questões se repetem. Estudar por questões ajuda você a entender ali a mente do examinador e você encontra os padrões de resposta para alcançar o seu objetivo. E o seu objetivo aqui na Oscar Cursos você vai realizar, você vai alcançar. Basta você focar, estudar e buscar os seus objetivos, que eles serão alcançados. Meus amigos e minhas amigas, um forte abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro.